E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre essa ferramenta aqui chamada Create React App, tá? É uma ferramenta bem legal que ajuda bastante aí na construção de aplicativos com React, tá? Eu vou mostrar para vocês aí mão na massa como ela funciona e conforme a gente for usando, eu vou falando de para que ela serve e quais os recursos que ela tem, tá? Mas a princípio, o que vocês têm que saber, pessoal? Até agora, quando a gente trabalhou com React, a gente seguiu mais ou menos o que está na documentação aqui do próprio React, né? Quando a gente vem aqui em adicionar React a um website, ele dá aqui algumas instruções de como pegar o React e colocar ele num site que já exista, tá? Numa página que já existe. Então a gente vai adicionar o React aí usando, né, esses links aqui, tá? Dos scripts do React que estão hospedados lá numa rede de distribuição de conteúdo, né, um CDN, e a gente vai desenvolver os nossos componentes aí do React, né, usando esses scripts. Funciona, tranquilo, dá para brincar desse jeito, dá para aprender a usar React desse jeito, mas quando a gente vai para um ambiente de produção, quando a gente vai criar um site de verdade, aí essa aqui não é a melhor maneira de se trabalhar, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês por quê e vou mostrar como que a gente pode fazer então, se essa aqui não é a melhor maneira. Então, por que que não é a melhor maneira, pessoal? Porque quando a gente está colocando esses links aqui, e principalmente esse último link aqui para trabalhar com JSX, onde a gente adiciona a biblioteca Babel, tá? A gente está desenvolvendo os nossos componentes lá com JSX e o Babel ele está interpretando todo o código que a gente cria com JSX e transformando isso num código mais próximo do React, né? Num código da biblioteca React. E isso não é legal, pessoal, porque esse processo todo está sendo feito ali na hora que o usuário acessa o nosso site. E dessa forma a gente tem uma perda de performance, tá? Esse é um dos problemas. A gente vai ter uma performance um pouco pior, a gente também vai precisar baixar muito mais conteúdo do que o necessário, porque junto aí com o Babel, com o React, ele está baixando um monte de coisa que a gente não está usando, então a gente consegue melhorar isso um pouquinho usando uma biblioteca como o Create React App, tá? É necessário? Não, tá? Daria para fazer tudo o que ele faz manualmente, tá? Usando aí uns utilitários, né, como o Webpack, o próprio Babel, só que é bem chatinho de configurar esses utilitários, tá? Não é nada do outro mundo, mas como é uma coisa tão comum e que a gente tem que fazer tanto, né? Cada novo projeto que a gente inicia, a gente tem que configurar tudo isso de novo, então usar, né, uma biblioteca aqui, usar o Create React App se torna aí uma boa opção, tá? Porque a gente não precisa ficar repetindo essas tarefas de criação de um novo projeto a cada novo projeto que a gente for criar, tá? Ele já abrevia aí o nosso trabalho, tudo bem? Bom, mas como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com ele aqui bem mão na massa mesmo, tá? Então, para poder trabalhar com o Create React App, pessoal, e até esse foi um dos motivos pelo qual eu já não comecei direto nele, né? Preferi deixar um pouco para depois, é porque vocês vão precisar de outras ferramentas para poder trabalhar. E um dos pré-requisitos aí para poder trabalhar com o Create React App é ter o Node.js instalado aí na máquina de vocês, tá? É bem simples, tá? Vou só clicar aqui. Eu normalmente vou preferir essa versão LTS, tá? Que é a versão de suporte de longo termo. No caso, como o meu sistema operacional aqui é Linux, quando eu abro a página do Node.js aqui, que é nodejs.org, ele já vem direto no download para Linux, tá? Quem tiver no Windows, ele vai vir direto aqui com os downloads para Windows. Você vai baixar, vai ser um instalador, né? Um arquivinho .msi. Vocês vão executar esse arquivo e ele vai rodar a instalação do Node.js. Para quem tiver dúvidas sobre a instalação do Node.js, pessoal, lá no material básico de JavaScript, naquele curso de JavaScript do Cursos em Vídeo, se não me engano, na terceira aula, no finalzinho dela, ele mostra a instalação do Node.js aí num computador com Windows.
tá? Então, quem tiver dúvida sobre a instalação, vai lá naquele vídeo, tá? Do Cursos em Vídeo, a terceira aula sobre JavaScript. E no finalzinho do vídeo, lá pelos 20 minutos, 22 minutos, vocês vão encontrar aí a instalação do Node.js. Depois que o Node.js estiver instalado, pessoal, vocês vão poder abrir aí um terminal, né? No caso de vocês, um prompt de comando ou Windows PowerShell, né? No caso do Windows. E lá nesse prompt de comando, vocês vão poder usar esse comandinho aqui, npm. Então, eu vou colocar aqui npm espaço tracinho, tracinho, version, e ele vai mostrar a versão do npm. Estou fazendo isso aqui só para a gente ver que ele está funcionando, tá? E junto com o npm ele traz vários utilitários. Um dos utilitários que vem instalado junto com o npm é o npx. npx ele permite executar comandos desenvolvidos em JavaScript, tá? Diretamente a partir da internet, a partir das bibliotecas lá do npm. Tá? E o Create React App é um desses aplicativos que a gente pode executar. Tá? Vou mostrar aqui na documentação do Create React App. Vocês verem aqui em Get Started. Ó, vocês vão ver que ele usa o comando npx, Create React App, que é o nome do comando que você vai estar chamando, e o nome do aplicativo que você quer criar. Vamos seguir o que está aqui para ver o que acontece. Eu vou colocar aqui então npx, Create React App, My App, tá? Dependendo, ele pode demorar um pouquinho para executar isso aqui, principalmente se você já não tiver os pacotes aí que ele baixa no cache, tá? Se você já tiver, ele vai ser um pouquinho mais rápido, mas ele vai fazer aí toda uma instalação de pacotes a partir da internet que pode ser um pouquinho demorado. Então, pessoal, aí depois que o npx, né, o Create React App, na verdade, fez aí todo o processo de instalação de pacotes, vocês vão encontrar, no caso aí do computador de vocês, eu vou dar um ls, porque eu estou no Linux, né? Deixa eu dar um clear aqui para limpar a tela. Então, ls, vocês vão ver que a gente vai ter um diretóriozinho aqui dentro do diretório onde vocês executaram o comando chamado MyApp, tá? Que foi o nome do aplicativo que eu coloquei aqui na frente, tá? Então, dentro desse diretório agora, eu vou entrar aqui e aqui dentro eu vou executar o Visual Studio Code, tá? Eu não sei se no Windows vocês conseguem fazer dessa forma, mas é que eu posso colocar só code ponto e ele vai abrir aqui esse diretório dentro do Visual Studio Code. Caso não funcione, o que vocês têm que fazer é abrir o Visual Studio Code, vir aqui em File, Open Folder, né, que seria abrir diretório, e aí escolher esse diretório que vocês acabaram de criar, tudo bem? Vou aumentar um pouquinho aqui a tela para ficar mais fácil de vocês verem. E ó, aqui na listinha de arquivos que eu tenho nesse diretório, vocês vão ver que a gente tem um diretório chamado src, um diretório chamado public e um diretório chamado node modules. Tá? Vamos falar rapidinho o que é cada um desses. Node modules, pessoal, é um diretório que o npm cria, né? E aqui estão todas as dependências desse meu projeto. Ou seja, tudo que meu projeto precisa para funcionar, né? No caso, o projeto que foi criado pelo Create React App precisa para funcionar, tá aqui dentro. É bastante coisa, viu? Tem bastante dependência, tá? Mas com elas, por enquanto, a gente não precisa se preocupar. Eu tenho aqui um diretório chamado public, onde eu tenho alguns arquivos aqui que vão ficar lá na raiz do meu servidor web. Então, quando eu for colocar isso aqui no ar, tem alguns arquivos que são estáticos, que eles estão sempre ali do mesmo jeito, né? Um desses arquivos é o index.html, tá? Que é a páginazinha HTML ali, que no caso inclui, né, o React, tá? Dificilmente a gente precisa fazer modificações aqui, tá? Talvez mudar a descrição do site, o título do site, às vezes colocar uma dependência ou outra, né, um CSS ou um JavaScript, mas na maior parte dos casos a gente não mexe muito nesse arquivo, tá? E aí eu tenho outros arquivos aqui, no caso tem um manifesto também, esse aqui vamos ignorar por enquanto, tá? Isso aqui, só para vocês saberem, terem uma ideia, isso aqui é um arquivinho que quando você executa, né, essa
essa aplicação, no caso, acessa essa página a partir de um dispositivo com Android, por exemplo, ele dá aquela opção para você de instalar, né, adicionar esse site à página inicial. E aí aqui você configura qual que vai ser o nome que ele vai aparecer lá no, dentro do Android, né, como se fosse um aplicativo, quais são os ícones, né, e outras opções. Tá? Então esse aqui é um manifesto para quando esse nosso site fosse executado como se fosse um aplicativo lá dentro do Android, tá? Ou mesmo quando a gente adiciona ele como aplicativo no Google Chrome também, tá? Dá para fazer e no iOS também dá para fazer uma coisa parecida, tá? Não é um aplicativo nativo, tá, pessoal? Isso aqui é para configurar o que a gente chama de PWA, Progressive Web Application, tá? Mas aí já foge um pouquinho do escopo aqui do nosso curso. E o robots.txt aqui, né, que diz aí para os mecanismos de busca o que eles podem fazer, o que eles podem indexar aqui do nosso site ou não, tá? Isso é o que está dentro do público. E aí eu tenho aqui o src, tá? Que é onde está o código-fonte da minha aplicação. Tá? Vamos falar sobre ele agora. O arquivinho aqui de código-fonte principal que eu tenho aqui dentro do src, pessoal, esse arquivo aqui chamado index.js. Se vocês derem uma olhadinha aqui, vocês vão ver o que ele faz, tá? Eu acho que vocês já viram um código parecido com esse, né? Onde você chama aqui react.dom.render e aí você passa o nome de um elemento onde ele vai renderizar um componente seu do React, tá? Isso aqui é bem parecido com o que a gente fez aqui, lembra? Quando a gente adiciona o React no nosso site, a gente também usa o render, né? A gente seleciona um determinado elemento onde nosso componente vai ser mostrado. Então aqui, isso é feito aqui nesse index.js. Esse é o arquivo principal aqui do React, tá? E aqui dentro ele está renderizando, tá? Tem esse componente aqui que é do próprio React, que diz que a gente está usando esse strict mode do React, tá? E aqui dentro eu tenho o componente app sendo renderizado, tá? E aqui vocês vão ver a primeira diferença de quando a gente trabalha direto lá incluindo os scripts e quando a gente trabalha aqui com o Create React App, que eu tenho aqui o aplicativo, né, o componente app sendo incluído, mas o código-fonte dele não está aqui nesse meu arquivo index.js, tá? Vocês vão ver que a gente tem aqui em cima ó, esse import app from e aí ./app. E a gente vai entender o que é isso aqui. Esse import app from ./app aqui, pessoal, eu estou falando aí para o React, né, no caso para o Webpack, para as ferramentas que compilam esse meu código React antes dele ir para o navegador, eu estou falando que eu quero incluir esse componente app e que ele tem que buscar esse componente num arquivo chamado app que está no mesmo diretório do index.js, tá? Então esse ./ aqui está dizendo isso, que ó, nesse mesmo diretório procure um componente chamado app. E vocês vão ver que a gente tem aqui ó, esse arquivinho app.js. Tá? Aqui no import, quando eu não tenho aqui a extensão, ele subentende aí que eu estou falando de um arquivo JavaScript. Então eu tenho aqui esse app.js. E aqui dentro do app.js, ó, a gente tem a definição aí de uma função chamada app, que é um componente do React, retorna um código JSX, tá? E aqui embaixo eu tenho aqui, ó, export default app. Ou seja, eu estou falando, exporte esse componente app como o padrão aí desse arquivo, tá? Porque um arquivo pode exportar muitas coisas, não preciso exportar uma coisa só. Mas uma das coisas que eu exporto no meu arquivo é o padrão, é o objeto que é o padrão ali, é o default daquele arquivo. No caso, aqui eu estou falando que o objeto default exportado por esse arquivo é a função app, é esse meu componente app, tá? Voltando aqui no index.js, pessoal, vocês vão ver que ele importa outras coisas aqui, tá? No caso aqui, ó, eu estou importando o React, from React, e o import React DOM, from React DOM. Isso aqui, pessoal, é o equivalente, tá?
aqui no site do React, aqui, quando a gente adiciona, a importar esses dois scripts aqui, tá? Então, quando eu estou importando esses dois scripts, eu estou adicionando tanto o React quanto o React DOM, né? Aqui dentro do escopo ali do meu JavaScript. No caso, quando eu estou usando o Create React App, eu estou fazendo essa importação aqui a partir de um módulo, né, do NPM. Tá? Vocês veem que aqui, quando eu estou importando o React, eu não tenho ponto barra na frente, nem do DOM aqui. Por quê? Quando eu faço essa importação aqui, eu não estou falando de um arquivo que está aqui no mesmo diretório que o index.js. Eu estou falando de um módulo que está dentro dessa pasta Node Modules. Tá? Se a gente rolar aqui para baixo, em algum ponto aqui a gente vai encontrar essas duas dependências. Vamos lá. Aqui, ó. Então, ó, eu tenho aqui, ó, React e React DOM, tá? Então, é uma outra forma da gente incluir coisas do JavaScript aí dentro desse nosso index.js aqui, tá? Uma coisa que é interessante é o seguinte, quando eu faço a importação como está aqui na página, né, o que acontece? Tanto esse objeto React quanto o objeto React DOM, eles passam a fazer parte ali do escopo, né, de qualquer código JavaScript que eu tiver. Então, qualquer lugar ali que eu chamar esse React ou React DOM, esses objetos vão existir. Isso é legal por um lado, porque eu posso ter acesso a partir de qualquer ponto a eles, mas é ruim porque eu estou poluindo ali o que a gente chama de escopo global. Tá? Eu estou criando variáveis globais ali, e isso não é muito legal porque eu posso ter conflito de nomes, posso ter vários problemas. E quando a gente faz essa importação aqui, eu estou dizendo explicitamente, olha, eu quero que você importe a biblioteca React e coloque ela ali dentro de uma variável global, né? Global não, desculpa, uma variável que vale no escopo desse arquivo aqui, tá? Ele não vai valer, por exemplo, lá dentro do app, se eu for usar lá eu vou precisar importar de novo. Então, que ela vale aqui dentro e ela vale com esse nome, chama React. Se eu quiser chamar ela de X, eu poderia mudar o nome aqui para X, tá? Funcionaria também. Aí eu que defino com qual nome eu quero importar aquela biblioteca. Mas a gente segue alguns padrões aí, no caso do React, a gente chama aí de React, né, com R maiúsculo, React DOM. Tudo bem? Eu tenho de importação aqui também, pessoal, essa importação aqui, ó, desse arquivo .index.css. Olha só, ó, duas coisas interessantes aqui. A primeira é que aqui eu tenho a extensão, tá? Se eu não tivesse a extensão, se eu tivesse só index aqui, eu ia estar me referindo ao arquivo index.js. Como eu quero falar de um arquivo CSS, então eu tenho que colocar a extensão aqui para ficar claro que é o arquivo CSS que eu quero importar, tá? E quando eu estou importando o CSS, eu não estou dando um nome para ele. Eu não estou falando, olha, importe CSS from index.css. Tá? Eu estou simplesmente importando, ou seja, eu estou pegando todo esse código CSS aqui, que está dentro desse arquivo index.css, e incluindo no meu aplicativo. Então, essas regras que estão dentro desse arquivo, elas vão valer para todos os meus componentes. Tá? Então, todas as páginas do meu React, elas vão seguir essas regras aqui, porque eu adicionei esse arquivo CSS aqui. Tá? Tenho também umas outras importações aqui, por exemplo, esse Report Web Vitals aqui, que é uma configuração específica do Create React App, tá? Para fazer a parte de analytics, né? Dizer como que está a performance da nossa aplicação, o número de acessos, coisas do tipo. Então aqui a gente tem algumas instruçõezinhas sobre como funciona, mas no geral aqui a gente não vai trabalhar, tá? Só para vocês saberem, o arquivo aí com essas... O que é esse Report Web Vitals, vocês podem abrir aqui, tá? E tentar entender o que está aqui dentro. Tudo bem? E continuando, então, vamos dar uma olhadinha no componente app, tá? Vou vir aqui no app.js. E aqui, ó, vocês vão ver que a gente tem duas importações. Então, eu tenho uma importação de um CSS aqui, que é o app.css. Tá aqui, tá? Lembrando que essas importações aqui,
elas vão valer para o aplicativo inteiro. Então, nesse caso aqui, a gente tem que ter algum cuidado. Quando a gente for criar classes CSS aqui, é bom que essas classes tenham, por exemplo, o prefixo no nome do componente, tá? Para que elas não, que a gente não tenha um conflito de nomes aí, de repente, com outros componentes, que também vão ter lá uma classe logo ou uma classe header, tá? Então, a gente põe esse prefixozinho aí com o nome do componente, para não ter tanto problema. E a gente tem aqui também, pessoal, a importação desse arquivinho SVG, tá? Logo.svg. O arquivo SVG, pessoal, é um arquivo gráfico, tá? É uma imagem que ela é codificada, é uma imagem vetorial, então ela é codificada aqui como um texto, né? Ela tem um formato aqui de um arquivo XML, tá? Mas isso aqui gera uma imagem. Eu não sei se eu consigo mostrar essa imagem aqui para vocês, mas quando a gente executar o aplicativo, vocês vão ver que é o logo do React, tá? Então eu importo esse logo SVG aqui, e aí, ó, aqui na tag img, no elemento img, ele passa essa variável logo como source da nossa imagem, tá? Com isso, ele está falando para o React assim, ó, pegue a URL dessa imagem e inclua aqui no source. Tá? Então a gente consegue incluir imagens também dessa forma. Tá? Vamos ver agora o aplicativo funcionando. Como que eu faço para executar esse aplicativo e ver esse aplicativo funcionando no navegador? Eu vou voltar aqui no terminal. No caso de vocês vão estar aí no prompt de comando ou no PowerShell, ou quem usa Linux no próprio terminal, né? E aqui dentro, pessoal, vocês vão executar o comando npm start, tá? Lembrando, ó, que eu estou dentro aqui do diretório myapp, tá? Eu criei lá esse diretório com o create react app e acessei esse diretório. Agora, quando eu executo o npm start, ele vai executar o meu aplicativo. Ó, ele automaticamente abriu o navegador e está aqui. Esse é o meu aplicativo criado pelo create react app, tá? Bem simplesinho. Eu tenho o logo aqui do React, que é aquele arquivo SVG. Tá? E tenho aqui, ó, por exemplo, edit src.app.js e salve para recarregar, tá? Isso é até um recurso bem legal do Create React App, que, ó, eu tô aqui com ele rodando, ele foi compilado, né? E ele não terminou a execução, ele está em execução aqui. Então, se eu vier aqui no meu Visual Studio Code e fizer qualquer edição aqui, por exemplo, foi alterado. Vou mudar aquele texto para foi alterado. E só salvar esse arquivo. Quando eu salvo esse arquivo, se a gente vier aqui no terminal, ó, ainda está compilado com sucesso. E se eu vier aqui, você vai ver que o texto aqui já foi automaticamente alterado. Foi alterado. Então a gente tem esse esqueminha que a gente chama de hot reloading, né, de recarga a quente. Então conforme a gente vai modificando o nosso aplicativo, ele já vai recarregando no navegador. Isso aqui facilita bastante aí o processo de desenvolvimento. Pessoal, então para não ficar muito longa, essa é a nossa primeira aula aí sobre o Create React App, onde eu mostrei para vocês como executar, criar um novo aplicativo aí, e a gente fez aqui um overview aqui do que a gente tem de código que já vem com ele. Tá? Nas próximas aulas a gente vai dar uma olhada aí com mais cuidado, né, em como que ele funciona e o que a gente pode fazer com o Create React App, tá? Então, por enquanto é só, até a próxima aula.